estão nos visitando nessa noite, que é a nossa irmã Maria, né? E sua filhinha. Queria dizer que sinta-se bem-vinda aqui em nosso meio. E gostaria que todos nós pudéssemos dar uma saudação, né, para nossa irmã aqui. Eu gostaria de falar que a mensagem que eu preparei hoje é uma mensagem muito importante para nós. O irmão está colocando o slide aí. Isso. Você provavelmente, em algum momento da sua vida, tenha se sentido esquecido pelas pessoas. E a mensagem que eu trago essa noite, você que nos assiste via essa transmissão via YouTube, eu convido você a já pegar as suas Bíblias, vocês que estão aqui nessa noite, a pegar as Bíblias em mãos. Gostaria de dizer que talvez você tenha se sentido esquecido. E a mensagem de Deus essa noite era de alguém que realmente foi esquecido. Alguém que foi esquecido pela sociedade da época, pelos governantes. Mas eu gostaria que você, de maneira nenhuma, pensasse que você passa desapercebido pelos olhos de Deus, porque você não passa. E assim como esse personagem da história de hoje não foi esquecido por Deus, você também nunca será esquecido por Deus. Amém? Posso ouvir um aleluia da igreja? O personagem que eu vou falar sobre hoje, ele se chama, eu não sei se deu para, pronto, apareceu aí, Mefibosete. E a história de hoje ela está baseada no livro de 2 Samuel, no capítulo 9, e a gente vai ler do verso 1 ao 3. A história de Mefibosete, ela pode ser entendida como um reflexo da graça de Deus pelo ser humano. Ela é entendida como um reflexo do amor de Deus pelo ser humano caído, o pecador. E esse reflexo, ele é manifestado na vida de Mefibosete. 2 Samuel, irmão. 2 Samuel, no capítulo 9, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 3. Você que está em casa, nos assistindo por essa transmissão, também convido a abrir a Bíblia, para que possamos acompanhar a leitura. Mas antes, como é de costume, eu já convido a todos para fazermos oração. Senhor nosso Deus e Pai, que estás no céu, abençoa, Senhor, que a mensagem hoje, falada por meio do Teu Santo Espírito, através de um instrumento humano, possa alcançar as pessoas que estão em casa e as pessoas que estão aqui nessa noite. Abençoa que ela venha chegar no coração humano na medida certa, de forma clara, audível, simples, e que ela possa alcançar. E que de nenhuma maneira, ó Deus, a pessoa que está aqui nessa noite possa subir acima da tua glória, mas que o Senhor seja glorificado nessa noite. Esse é o meu desejo e peço ainda mais o perdão pelos meus pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de nós lermos, eu gostaria de talvez mostrar uma imagem da pessoa de Mefibosete. Muito provavelmente, Mefibosete ele era assim. A Bíblia nos diz
que ele era aleijado de ambos os pés. E provavelmente, se a gente vivesse no tempo de Mefibosete, provavelmente seria essa imagem que nós iríamos ver, de alguém aleijado, incapacitado pela sua deficiência física, e que provavelmente se locomovia de um lugar para outro, utilizando as suas mãos, como a foto mostra. Já que toda a igreja achou, vamos ler 2 Samuel, a partir do capítulo 9, do verso 1 ao 3, que diz o seguinte, versículo 1. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Se eu pudesse contextualizar essa história, Davi estava iniciando o seu reinado em Israel. E ele estava, de certa maneira, agradecido pelas bênçãos que Deus havia proporcionado a ele. Se a gente analisar a vida de Davi, ele foi muito perseguido. Muitos dos seus inimigos procuraram matá-lo e tirar-lhe a vida. O próprio Saul foi um desses inimigos, que procurou por diversas vezes, várias vezes, matar a Davi. E de todas essas vezes, Deus o livrou. E Deus esteve guiando a vida de Davi. E nesse contexto, Davi ele está assumindo o trono de Israel. E ele está agradecido pelas bênçãos que Deus deu em sua vida. E assim, ele, motivado pela graça de Deus, que é um reflexo da graça de Deus, ele se lembra da amizade que ele tinha com Jonatas. Ele se lembra das vezes em que Jonatas foi leal a ele. E agora ele vê, através dessa oportunidade, uma maneira de mostrar a bondade de Deus a um familiar de Jonatas, o seu filho. Eu gostaria só de pedir a algum irmão, por favor, se pudesse me trazer um copo d'água, por gentileza. Pois bem, sabendo desses fatos, nós vamos agora analisar quem era Mefibosete, o personagem central da mensagem desse hoje. A Bíblia diz que Mefibosete era neto de Saul. Ou seja, Mefibosete ele era descendente de um rei. A Bíblia também diz que ele era filho de Jonatas. Muito obrigado, irmão. E ela também diz que seu pai, Jonatas, seria o possível herdeiro do trono de Israel. A Bíblia também diz que Mefibosete ele era coxo de ambos os pés, um aleijado mesmo. Nesse contexto nós podemos entender que Mefibosete ele tinha tudo para crescer em um ambiente diferente, a crescer como um rei. Assim como todos nós também poderíamos crescer como reis.
crescer em um ambiente longe dos perigos da vida, longe das dificuldades. Mefibosete aqui, ele é um descendente de reis, ele é da linhagem real. Mas se nós analisarmos como a história conta, a vida desse personagem, desde quando ele nasce, é marcada por tragédias. É marcada por momentos ruins em que ele passou. A Bíblia diz que Saul e Jonatas, enquanto estavam em guerra, guerreando, eles foram mortos por seus inimigos. E a babá de Mefibosete, quando ele ainda era pequeno, com medo dos inimigos de Saul, dos inimigos do rei, correu com a criança em seus braços. Vocês imaginem a cena. Saul estava morto, Jonas estava morto. Agora os inimigos se apossam, destroem o reino de Israel, todo o exército. E a babá de Mefibosete, com medo do que aqueles homens poderiam fazer a ela e a criança, ela corre. E nesse correr, ela deixa Mefibosete cair. Apenas um bebê, um recém-nascido, ainda muito novo. A Bíblia não diz que idade ele tinha. Eu acredito que seria muito novo, uma criança de fato. E nesse momento que ele cai, ele acaba fraturando os pés. E assim, ficando aleijado. E ficar aleijado naquele tempo significaria dizer que ele nunca mais ia andar. Porque se nós olharmos para o tempo de hoje, talvez a deficiência física de Mefibosete pudesse ser resolvida com a cirurgia, se ele vivesse no tempo de hoje. Porque nós sabemos que a medicina muito tem evoluído. Talvez fosse uma cirurgia que a própria SUS cobrisse. Mas para Mefibosete, isso significaria dizer, no tempo em que ele vivia, que ele ia ser um coxo, um deficiente pelo resto de sua vida. Você percebe como a história desse personagem, descendente de uma linhagem real, que era para começar bem, muda drasticamente em sua vida? E assim somos nós também. E assim são muitas pessoas nesse mundo, que são vítimas, às vezes, das coisas dessa vida, das situações ruins que acontecem nessa vida. Mefibosete, eu vejo ele como uma vítima. Vítima dos pecados do seu avô Saul, que desobedeceu a Deus, que levou o povo de Deus a se desviar, seguindo por outros caminhos. Vítima de um rei mau, que não ouviu os conselhos de Deus. E muitas vezes, muitas pessoas no mundo são vítimas, às vezes, de escolhas erradas dos seus avós, dos seus pais, dos seus antepassados. Infelizmente, o contexto que nós vivemos hoje é assim. A Bíblia ela continua dizendo que até o nome de Mefibosete significa literalmente aquele que saiu de uma boca vergonhosa. Aí você imagine uma criança sabendo das escolhas do seu avô, vivendo aleijado, vivendo realmente esquecido. Imagina o que não passava na cabeça dele. Imagine os traumas que ele não teve que enfrentar durante toda a vida. Outro ponto interessante sobre o jovem Mefibosete está no versículo 4. Quem está com a Bíblia aberta, nós podemos ler, que diz o seguinte:
Davi, ao saber da existência do filho de Jonatas, Mefibosete, ele busca saber o seu paradeiro, para usar de bondade para com ele. E no versículo 4, o rei pergunta: e onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. O interessante dessa história é que, assim como Mefibosete, se nós aplicarmos simbolicamente esse contexto, muitas pessoas hoje vivem na condição e vivem em Lodebar, esquecidas. E no contexto aqui, Mefibosete estava esquecido pelos reis da época, esquecido até mesmo pelos seus parentes, quem sabe, esquecido pelas pessoas, desprezado. E muitas pessoas hoje também estão esquecidas diante da sociedade que nós vivemos, esquecida pelos governantes desse país, dessa nação, pessoas que vivem em situação de completa miséria, pessoas que vivem em situação de desprezo total, vivendo em lugares ermos, desertos, muitas vezes de difícil acesso, onde os meios de comunicação não chegam e a mídia hipócrita que a gente tem hoje não mostra a situação dessas pessoas. E assim era a situação em que Mefibosete vivia, em Lodebar. O nome Lodebar, irmãos, ele tem um significado, o nome da cidade Lodebar significa sem pasto. Ou seja, uma cidade sem vida realmente, vazia, deserta, esquecida. E muitos filhos e filhas de Deus hoje se encontram vivendo em Lodebar, em um lugar onde não há vida, onde não há esperança. E o maior desejo de Deus é trazer essas pessoas de Lodebar para comer na mesa do rei. Esse é o maior desejo de Cristo. Talvez eu e você estejamos aqui e temos sido agraciados por essa graça de estarmos na casa do rei, sendo cuidados por servos do rei, no bom e no melhor, mas não podemos nos esquecer que muitas pessoas ainda, talvez você, meu caro amigo que está me escutando, me vendo por meio desse vídeo, dessa transmissão, esteja na condição de Lodebar. Eu quero dizer para você nessa noite, que Deus quer te tirar de Lodebar. O desejo de Deus é te trazer para a sua casa. É que você coma sempre à mesa dele. E eis que chega o momento em que o próprio rei Davi, ele manda chamar Mefibosete. E nós podemos ver esse encontro no versículo 5, que diz: então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Versículo 6. Indo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul a Davi, inclinou-se, prostrando-se, com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. A Bíblia diz que agora que houve um encontro entre agora Mefibosete, alguém da linhagem real, com Davi,
alguém aparentemente esquecido. A Bíblia diz que o próprio rei é quem manda chamar Mefibosete para usar de bondade de Deus para com ele. Porém, o que às vezes passa despercebido por nós é que esse encontro, na visão de Mefibosete, representava para ele medo. Por que medo? Porque, como eu disse, Mefibosete era da linhagem de Saul. E quando o rei Davi manda chamar Mefibosete, talvez ele pensasse que fosse para literalmente matá-lo, ou humilhá-lo, ou escarnecer da sua vida. É por isso que ele, atemorizado por estar diante da presença do rei, ele se prostra. A Bíblia diz que com o rosto em terra, ele diz: eis aqui teu servo, porque ele não esperava o que o rei tinha para ele. Era comum, naquela época, os reis trazerem os seus inimigos para o seu palácio para escarnecer deles, para humilhar ou criticar. Nós podemos ver isso na história de Sansão, que ao ser enganado por Dalila, esteve na presença dos filisteus e os filisteus escarneciam ele. Porém, o que me chama mais atenção nessa história é que o rei, prefigurado na figura de Davi, que simboliza Deus, o nosso Pai Celestial, ao observar o medo de Mefibosete diante daquela situação, ele diz literalmente no versículo 7, vamos ler, igreja? O verso 7 diz: então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu comerás pão sempre à minha mesa. O verso 8 diz: então se inclinou e disse: quem é teu servo? Para teres olhado para um cão morto, tal como eu. Interessante que Mefibosete, ao ser graciado pela bondade de Davi, reconhecendo sua pequenez, ele se identificava como um cão morto. Alguém que, talvez, diante do contexto cultural que vivia, não se reconhecesse como nada. Se visse como a pior pessoa da humanidade, a pior pessoa do mundo. Mas o que a história ensina é que Deus, ele não liga absolutamente nada para a sua origem e de onde você é. Porque o que ele liga, o que ele tem mais interesse é que você esteja diante dele. Ele quer restituir tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que a vida te deixou, tudo aquilo que foi tirado de você, talvez não por suas escolhas, talvez por escolhas de pessoas que infelizmente fizeram mal para você. Deus, ele quer restituir. Assim como Mefibosete não tinha culpa da sua condição, do estado em que vivia, muitas pessoas hoje, entre aspas, elas não têm culpa da maneira como vivem, mas o que Cristo quer é restituir tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que foi tirado de você. Vou passar aqui para o final. Eu já estou terminando, tá, igreja? O encontro de Davi
com Mefibosete, ele representa o favor de Deus e a graça de Deus para com o ser humano. Ele representa o meu e seu encontro com Deus. Você que está aqui nessa noite, você é fruto da graça de Deus. Porque se você está aqui, é porque Deus teve misericórdia de você e teve misericórdia de mim. Então, vamos dar graças a Deus por isso. E reconhecer a sua graça em nossas vidas. É interessante que a palavra ela ainda menciona outro personagem nessa história, que é o Ziba. E qual é o papel de Ziba nessa história? O que é que Ziba tem a ver na história de Mefibosete? Olha o que diz o verso 9. Todos vamos ler. 2 Samuel, capítulo 9, verso 9, que diz o seguinte: Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Trabalhais, pois, a terra, tu e teus filhos, e teus servos. Recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão, que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servas. Quem Ziba representa nessa história? Ele não está aqui por acaso. Deus não colocou ele aqui por acaso. Ziba, ele talvez fosse alguém que oprimia Mefibosete. Imagina aí, Ziba era servo de Saul, mas na ausência de Saul, talvez tivesse usado a autoridade de Saul para agora oprimir a Mefibosete. E talvez tivesse oprimido tanto a Mefibosete como seus filhos, tivesse passado por cima dele, humilhado. Tivesse feito tudo de ruim para com aquele pobre homem. Mas o que essa história me diz, e ela nos revela, é que Deus ele vai cobrar dessas pessoas que passam por cima dos pequeninos e humilham. O juiz de toda a terra ele vai cobrar, porque existe nesse mundo pessoas que se aproveitam dos pequenos e necessitados para lhe tirar a força, para oprimir. E essa história ela é tão perfeita que até isso não passa desapercebido. Existem pessoas nesse mundo que são oprimidas pelos Zibas da vida, mas a história diz que Deus vai cobrar. E talvez você tenha sido oprimido. Talvez os governantes desse mundo oprimam você. Talvez você tenha passado por momentos difíceis. Mas a Bíblia diz que Deus, ele vai aplicar a sua justiça. Deus não é injusto de nenhuma maneira, de nenhuma de suas formas. Deus, ele é aquele que tudo pode fazer por nós. É o Deus que restitui. É o Deus que faz o impossível. Nós podemos crer nessa graça maravilhosa. Eu gostaria de tirar agora umas 4 lições dessa mensagem para todos nós nessa noite. A primeira lição, ela se encontra lá, a gente vai voltar no capítulo 9, no verso 1, que diz o seguinte: disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Da mesma forma, Deus diz: resta ainda alguém aí nesse mundo perdido?
Deus ele se preocupa com cada pessoa que está nesse mundo. Naquele momento, Davi, ao receber o seu reino, havia muitas pessoas com ele, mas ele se preocupou com aquela pessoa que estava distante, esquecida. E por isso que ele diz: resta ainda alguém para que eu use de bondade? Podemos ver uma semelhança muito grande na parábola da ovelha perdida. A parábola da ovelha perdida, ela diz que certo pastor de ovelhas tinha 100 ovelhas. E ao se perder uma, a Bíblia diz que ele não mede esforços, ele não calcula aquilo que ele já tem. O interesse dele é de ir atrás daquela ovelha que estava perdida. Porque para Deus não está bom que apenas 99 estejam salvos. Está bom é que 100% das pessoas estejam salvas. E Ele não quer que nenhum de nós que estamos aqui se perca. Esse é o Deus que nós servimos, que está aqui. A segunda lição que nós podemos tirar nessa noite é que ela se encontra literalmente no versículo 3, quando Davi pergunta, manda chamar a Ziba, e ele pergunta se ainda havia alguém que ele pudesse usar de misericórdia. Ziba diz: então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Às vezes a gente pensa que nesse mundo não existe mais pessoas que precisam do nosso apoio. Mas a lição que Deus nos ensina é que ainda há pessoas sofrendo nesse mundo, e muitas vezes a gente fecha os olhos para essa realidade. A terceira lição se encontra no versículo 4, que é o onde está do rei. Davi, ao saber do paradeiro agora de Mefibosete, ele pergunta: e onde está? Se nós voltarmos lá em Gênesis, quando o homem peca, e eles ao ouvirem a voz de Deus na viração do jardim, se escondem de Deus com medo, o que é que Deus diz? Onde estás? O que essa história me ensina é que Deus é quem vai à nossa procura. Esse onde está de Deus não é que ele tem amnésia, simboliza que ele está à procura do ser humano. Isso é maravilhoso de nós sabermos disso. Ele diz: onde está? Onde está aquele pecador que sofre? Ele está dizendo para mim e para você nessa noite: onde estás? Eu quero te trazer para a minha mesa, eu quero te trazer para a minha presença. Eu quero que você seja feliz, eu quero que você tenha prosperidade, seja próspero. Onde você está? Deus chama hoje isso ao meio ao seu coração. Onde estás? A quarta e a última lição dessa noite. E, de certa forma, ela repete a ideia anterior que eu havia mencionado no sermão. E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. 2 Samuel, capítulo 9, verso 4. Ou seja, há pessoas em Lodebar nesse mundo. Talvez você que está aqui dentro
talvez esteja ou tenha se sentido em Lodebar. Mas a Bíblia nos ensina que Deus ele está à minha e à sua procura. E como eu falei anteriormente, no início do sermão, de maneira nenhuma você passa desapercebida aos olhos daquele que tudo vê. Eu gostaria de encerrar o sermão hoje com esse versículo, que é o término do capítulo 9, que é o versículo 13. Eu acho ele muito lindo, eu acho lindo a forma como encerra a história de Mefibosete. Versículo 13. Alguém poderia ler para mim? Amém. A Bíblia diz que Mefibosete morava em Jerusalém, comia sempre à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. Ou seja, Mefibosete saiu de Lodebar. Agora onde é que ele mora? Em Jerusalém. Jerusalém é símbolo de fartura. Agora ele comia à mesa do rei. E um detalhe que não passa despercebido é que ele era coxo de ambos os pés. Mesmo morando na mesa do rei, na casa do rei, ele continuou sendo coxo de ambos os pés. E a forma como esse versículo termina, ela é muito linda, porque para ele não importava mais ser coxo de ambos os pés. Para ele, a falta das pernas, a falta de andar já não fazia mais importância. Por quê? Porque ele estava na mesa do rei, na presença do rei. E quando você e eu estamos na presença do rei, não importa qual seja a limitação que você tenha, que eu tenha, só a presença de Jesus Cristo em nossa vida, ele supre aquilo que faltava. Que nós possamos ficar com essa mensagem nessa noite. Eu espero que de alguma forma o Espírito Santo tenha falado ao nosso coração, ao meu coração. Peço perdão se eu me estendi na mensagem, mas se você tem o desejo hoje de se entregar e atender ao chamado de Deus, a voz do Espírito Santo, lhe dizendo, lhe chamando para ir para Jerusalém, para estar dentro da mesa dele, fixe de pé, que nós vamos fazer uma oração, entregando mais uma vez a nossa vida na mão de Cristo. Você que está nos assistindo por meio do YouTube, faça o mesmo. Ou então, assim como você está, vamos orar. Pai eterno, Pai bondoso, estamos aqui, ó Deus, mais uma vez agradecido pela Tua graça, pelo privilégio de termos saído da Lodebar. Mas ainda assim, estamos mais uma vez de pé como um ato de entrega e de entregar as nossas vidas mais uma vez ao Senhor, pedindo que o Senhor tome de conta, reconhecendo, ó Pai, que só a Tua presença é o que basta em nossa vida. Por favor, Senhor, aqui dentro tem pessoas que necessitam de Ti, assim como eu necessito, e careço da Tua glória. Sou um pecador, tenha misericórdia de nós. Te pedimos o perdão por nossas falhas e pecados, que o Senhor possa nos levar, ó Deus, em paz para nossos lares, que o Senhor possa acampar os Teus santos anjos ao redor de todos aqueles que estão aqui nessa noite, livrando do mal. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.